Cálculo de porcentagem. Para calcular a porcentagem de determinado valor, devemos multiplicá-lo pela porcentagem apresentada. Então, sempre que você precisar achar tantos por cento de algo, você vai multiplicar esse valor pela porcentagem. Mas aí você vai ter que converter essa porcentagem para a forma fracionária ou para a forma decimal, que é o que a gente ensinou na aula passada, certo? Então, nós vamos fazer alguns exercícios e ver como é que isso se aplica na prática. Exercício de número 1. Nesta semana, José completará 15 anos de trabalho com carteira assinada na mesma empresa. Por esse motivo, seu patrão prometeu lhe conceder um aumento de 12% no seu salário. Se o salário atual de José é de R$ 1.250, o seu aumento será de quantos reais? Então, veja, eu quero descobrir quanto foi que o salário de José, foi aumentado ou será aumentado. Como é que eu faço? Eu vou pegar o salário dele e multiplicar por 12%. Mais 12% aqui está na forma decimal, como a gente já ensinou. O número 12 não tem nenhuma centena, tem uma dezena e tem duas unidades. Se você não lembra bem disso, ou você não viu o primeiro vídeo, tá? Veja aí a playlist que a gente está criando aí, tá certo? Então, vamos lá. 12% é 0,12, certo? Multiplicando 1.250 por 0,12, nós vamos achar 150, ou seja, 150 reais, tá certo? Então, significa que ele vai ter um aumento de 150 reais no seu salário, tá ok? Um investidor estabeleceu que só venderia suas ações quando elas atingissem uma valorização de 25%. Considerando que elas foram compradas por R$ 1.300 e que após um tempo alcançaram a valorização esperada pelo investidor que então as vendeu, é correto afirmar que elas foram vendidas por. Então veja, ele comprou por 1.300 e ele quer vender elas com 25% de lucro, tá ok? Então, veja só, nós vamos multiplicar isso por 1,25. Por que a multiplicação é por 1,25? Isso aqui é extremamente importante. Nós, quando fizemos a questão de número 1, nós queríamos saber de quanto foi o aumento no salário dele. O aumento foi de 12%, por isso a gente multiplicou por 0,12. Como é que esse exercício poderia cair numa questão de prova? Ao invés de pedir o aumento, ele ia pedir quanto que ficou o salário atual. Aí, para saber o salário atual, nós teríamos o quê? Que multiplicar por 1,12. Por quê? Porque o 1 é o salário mais os 12%. Então, veja a diferença. Aqui pediu quanto foi o aumento. De quanto foi o aumento? Para multiplicar por 1,12, ele teria que estar perguntando quanto que ficou o montante total depois do aumento. Então, seria 100%, que é o que ele já recebia, mais 12%, que foi o reajuste. Beleza? Aqui, não perguntou para a gente de quanto foi o lucro dele. Perguntou de por quanto ele vendeu. Então, eu vou ter que saber o quê? É os 1.300 mais os 25% de lucro. Então, por isso que eu estou multiplicando por 1,25. E aí, multiplicando 1.300 vezes 1,25 dá R$ 1.625, que é a alternativa E. Um produto que custava R$ 1,20 teve um reajuste, passando a custar R$ 1,50. O aumento em percentual foi de... Aqui nós vamos usar a porcentagem na forma fracionária. Embaixo, a gente coloca o preço antigo e em cima coloca o preço atual. Então, como é que vai ficar? Nós vamos ter R$ 1,50, certo? Dividido por R$ 1,20. Bom,
Quando os números terminam com zero nos dois lados, a gente pode desprezar os zeros. Então, fica 1,5 dividido por 1,2. Para acabar com a vírgula, a gente multiplica por 10. Tá? Se fosse dois números depois da vírgula, multiplicaria por 100. Mas aqui só tem um, multiplica por 10. 1,5 vezes 10 dá 15. 1,2 vezes 10 dá 12. Quanto que é 15 dividido por 12? É igual a 1,25. Isso significa que o sanduíche agora custa 125% do preço antigo. Mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando de quanto foi o aumento. Quanto que aumentou? Esse 100% é o que ele já cobrava. Lembra? 100 é a mesma, 125 é a mesma coisa que 100 mais 25. Então, dizer que um produto está com 125% do preço anterior significa que ele está com o preço anterior acrescido de 25%. Então, houve um aumento de 25% no preço desse produto. Logo, a letra C é a resposta. Grava isso aí. Todas as vezes que ele te der um valor antigo e um valor atual, você coloca em forma de fração. O valor antigo sempre fica embaixo. E aí, então, você vai ter uma noção do quanto ele barateou ou do quanto ele encareceu. Após sofrer um aumento de 18%, um artigo passou a custar R$ 35,40. É correto concluir que antes do aumento esse artigo custava. Então, nós temos o preço atual, queremos descobrir qual era o antigo preço antes de ser reajustado. Como é que a gente vai fazer isso? Quando eu quero achar um valor com porcentagem, o que eu faço? Eu pego, aquele valor e multiplico pela porcentagem. Por que eu estou multiplicando aqui 1,18 vezes x? X é o preço antigo do produto que eu não conheço. O que eu sei? Que quando eu aumentar 18% nele, ele vai acabar virando R$ 35,40. Por que eu estou colocando 1,18? Porque o 1 representa o preço antigo, que é 100%, mais 0,18. Então, 0,18 são os 18% que foram acrescentados. Lembra lá da primeira aula? Centena, dezena, unidade, 18% a mais, certo? Então, esse 1 me garante que eu vou ter o preço antigo mais 18%. Então, quando eu pegar o preço do produto e aumentar esses 18%, ele vai virar R$ 35,40. Bom, o 1,18 está multiplicando. Então, ele passa dividindo na nossa equação. Vai ficar assim. X é igual a 35,40 dividido por 1,18. O que acontece? Aqui nós temos dois números depois da vírgula. E embaixo também nós temos dois números depois da vírgula. Então, a gente pode acabar com essa vírgula em cima e embaixo, porque tem duas casas em cima e duas casas embaixo. Fica como? 3.540 dividido por 118. Grosso modo, o que eu fiz? Eu multipliquei por 100 em cima e multipliquei por 100 embaixo. Lá na questão anterior, eu multipliquei por 10, certo? E agora nós estamos multiplicando por 100, tá ok? Quanto que é 3.540 por 18? Você vai montar a continha, vai fazer a divisão e aí você vai encontrar 30. 30 é o que mesmo? O preço do produto, ou seja, o produto custava R$ 30 antes de ter sido reajustado e chegado a R$ 35,40. Qual é a alternativa? Alternativa D.